Eu estou como pré-candidata à reeleição, né, a deputada federal, e nós temos trabalhado normalmente, né? Nós estamos sempre visitando lá em Brasília, votando aqui no estado, fazendo roteiros, porque eu acho que, sobretudo, o papel de um parlamentar é representar a população. Então, nessas andanças que a gente faz, a gente verifica quais são os anseios da população, quais são as pautas, quais são as demandas, e a gente procura sempre estar correspondendo a essa expectativa de melhoria de qualidade de vida, de trazer recursos, obras, emendas, enfim. Esse é o nosso papel principal. Então a corrida está boa, nós acreditamos que por mais que a questão econômica esteja difícil, o governo Bolsonaro se propôs a fazer muita coisa boa e ele tem feito, né, ao longo desses 3 anos. Então, nosso intuito é continuar trabalhando para auxiliar a população naquilo que for possível. Eu estive semana passada com o vereador Dentinho Oliveira e o Serginho lá em Brasília. Nós estivemos em reunião com o DENIT e com o superintendente, onde eles confirmaram isso, né? A gente sabe que ali no Pardal, entre as rótulas de Xaxim, a população ficou tão revoltada porque não tinha nenhum sentido 40 km por hora num lugar onde de um lado era mato, do outro também, então, e os caminhões mal conseguiam frear, dando muitos acidentes. A população chegou até a dar tiro nesse radar, derrubou o radar várias vezes, ou seja, essa revolta popular, que eu acho que é justificada, ela se fez sentir, os apelos se fizeram sentir e a população está sendo representada agora. Claro que a nossa ideia seria não ter esses pardais, tanto que o Bolsonaro, quando assumiu, ele quis acabar com a indústria da multa. No entanto, tinha um contrato que foi firmado na época do Temer que previa a colocação de 2.000 radares no Brasil. Desses 2.000 radares, só na BR-282 nós temos 96 radares. É um verdadeiro absurdo. Mas como a licitação já havia sido feita, o contrato já havia sido assinado, o Bolsonaro não pôde fazer nada e eles entraram na justiça quando ele quis engavetar e eles fizeram valer essa decisão. Por isso que a gente tem esses radares. Agora, então, a nossa luta é aumentar a velocidade para que tenha um fluxo natural, porque 60 km por hora a gente entende que é mais razoável, né, para a via, assim, considerando que a nossa população é pacífica, que não tem muito, também estava dando acidentes 40 km por hora, agora com 60 vai ficar um fluxo melhor. Só para Chapecó, né, a gente trouxe 2 colégios de 4 milhões cada um no bairro São Pedro, outro no IFAP. Nós trouxemos posto de saúde no Esplanada, CRAS no bairro Marechal. Trouxemos 5 milhões, 2 anos seguidos, dando 10 milhões para pavimentação asfáltica, mais 10 milhões para custeio de saúde do município, mais 4 milhões para o hospital regional. Então, assim, eu tenho priorizado muito Chapecó, que atende toda a região, né? Nosso intuito é continuar representando o povo do Oeste, continuar trazendo verbas e obras, né? E fazer esses 2 trabalhos, né? Legislativo e também socorrer a população naquilo que ela mais precisa. Nós temos hoje vários pré-candidatos, sobretudo ao governo, né? Eu me filiei agora no último mês ao partido do presidente Bolsonaro, que é o PL, número 22. Nós tivemos muita sorte porque o PL nacional tem muitas divergências, mas em Santa Catarina coincidiu com o pré-candidato a governador, que é o senador Jorginho Melo. Então nós vamos ter aí uma futura chapa, né, que vai ser com o presidente Bolsonaro, com o pré-candidato a presidente, o senador com o pré-candidato a governador, eu como deputado federal aqui do Oeste. Vão ter vários nomes para deputado estadual e agora, essa semana, nós acreditamos que o senador Jorginho Melo vai conversar com o presidente Bolsonaro para ver quem que vai ser o indicado para concorrer ao Senado, né? Porque agora estão montando as chapas. Temos muitas movimentações dos outros partidos, mas eu acredito que Santa Catarina, por ser um estado bolsonarista, nós temos grandes chances de ter êxito, pelo menos passar para o segundo turno relativamente ao governo do estado. E sendo uma representante do Oeste, espero contar aí com o apoio da população este ano também, que foi a população que me tornou a mulher mais votada do estado de Santa Catarina em 2018 e a 4ª no geral. Então, motivo de grande honra e de grande satisfação e espero aí estar correspondendo à expectativa de modo a ter o apoio novamente este ano. Olha, eu não considero real essa força da vice-governadora, porque ela esteve muito ausente das bases logo depois que se elegeu. Houveram muitas queixas, principalmente das nossas lideranças bolsonaristas. Acredito que ela não fez uma movimentação muito positiva na época do impeachment do Moisés.
porque ela estava com a faca e com o queijo na mão para assumir o governo do estado. No entanto, informações de bastidores nos levaram a ver que, infelizmente, ela não teve o apoio dos deputados estaduais, ela conseguiu ter essa rejeição, a ponto de fazer com que o Moisés não saísse mesmo depois do escândalo de 33 milhões de reais. Então eu não vejo essa força toda que você comentou, ao contrário, eu vejo muito desapontamento. Então eu acho que ela não está gabaritada para concorrer a essa possível candidatura, tá? Eu acho que isso foi um movimento isolado de 2 ou 3 apoiadores que eu vi no dia, quando o Luciano Hang desistiu. Eu vejo que há uma movimentação do SAFE nesse sentido, que é um nome que o Bolsonaro tinha cogitado, que é lá do Vale do Itajaí. Tem também a intenção do deputado Daniel Freitas, que é do sul do estado, que está fazendo toda uma movimentação para tentar se concorrer. E do meu lado, eu não estou fazendo força. Nas redes sociais as pessoas têm levantado isso, mas eu não me coloquei, eu não falei com o Bolsonaro a respeito disso. Eu pedi para o senador como é que ia estar essa semana, mas de forma alguma me coloquei à disposição, porque eu entendo que a vaga de Senado, normalmente, agora que o Hang não foi e que ele seria um nome de consenso, a vaga de Senado, se possível, pode ser deixada para fazer uma coalizão com outros partidos. Então, eu acho que a gente tem que ter maturidade nesse momento, de ter humildade, de saber o nosso lugar e de que tem que ter ou um ativismo da própria população que quer isso, como era o caso. Na verdade, o meu pré-candidato seria o Luciano Hang, mas ele não quis. Então agora eu não vou ter essa petulância de me colocar à disposição para o Senado, porque eu tenho noção de que eu sou uma deputada de primeiro mandato, que estou iniciando na política, e só se o presidente Bolsonaro achar que eu devo ir, senão eu sou pré-candidata a deputada federal. Eu me sinto muito honrada, mas eu acho que esse movimento tem que partir do senador e do Bolsonaro. Então eu acho que uma reeleição a deputada federal já é uma coisa muito difícil, porque se você não pensar que são 100 mil votos, no mínimo, é muita coisa. Então a gente tem que ter humildade e pé no chão para saber trabalhar as bases, e a gente ficou sem partido. Eu tive que fazer toda essa movimentação nos 3 anos sozinha, com a minha equipe. É muito difícil de congregar pessoas na política, ainda mais a política sendo sempre desacreditada, não tendo dinheiro, sabe, não tendo fundo partidário para trabalhar. Então, assim, eu tenho muita noção da dificuldade que foi esses 3 anos, para a gente ter hoje uma base para percorrer na minha reeleição, e sei o quanto é difícil uma candidatura para o Senado. Então, eu não estou me colocando à disposição porque eu não tenho nem base e nem recursos financeiros para isso, porque eu não uso fundo partidário, né? E eu não tenho cacife financeiro para bancar uma candidatura de Senado também, sendo bem realista. Nós estamos trabalhando pelo nosso S, sobretudo, para trazer investimentos na nossa infraestrutura, e vamos continuar trabalhando incansavelmente. Acho que esses 3 anos foram muito positivos, apesar do Brumadinho, pandemia e guerra. Mesmo assim, o Bolsonaro fez muito. Está revitalizando aí o trecho agora do Ponte Serrada ao Irani, vai melhorar a questão dos radares, já levou 10 quilômetros de pavimentação rígida para 163, que é o anseio da população, fez todo o viaduto de São José do Cedro, que é um anseio aqui do extremo oeste também, que foram 10 milhões em obras, que era uma obra necessária. Nós estamos levando também recursos para fazer o projeto da ponte Itapiranga. Então a gente está tentando, na medida do possível, trazer mais obras para a infraestrutura, que é o nosso ideal. E vamos trabalhar muito mais também por Santa Catarina, caso eu me confirme como pré-candidata e consiga no futuro aí a nossa reeleição, mas isso tudo a gente está falando em prospecção, porque a gente ainda está em pré-campanha, né, ainda. Olha, é um cenário bastante difícil, porque o presidente Bolsonaro foi muito, assim, azarado, né, no governo dele. Em menos de 9 meses deu o desastre de Brumadinho. Depois veio uma pandemia que durante 2 anos todos os esforços foram voltados para mandar recursos para governadores e prefeitos, que muitos fecharam o comércio, fecharam a economia. A economia a gente vê depois. Só que se você não tem o giro econômico da livre iniciativa, que é quem mantém os impostos e o governo, você vai ter um rombo econômico. E isso não é só na escala nacional, é na escala mundial. Então, quando a gente estava tentando recomeçar, agora, depois da questão de vacinação e tudo mais, dos números baixando, agora a gente tem uma guerra que fez o preço dos combustíveis aumentarem. Então, essa questão econômica, ela vai estar muito forte esse ano e vai prejudicar muito a reeleição do presidente Bolsonaro.
Então a gente tem que ter a sensibilidade das pessoas de ver que apesar de tudo isso, ele continua lutando pela nossa liberdade e ele já fez muito pelo Brasil e vai continuar fazendo sem sombra de dúvidas caso reeleito. Então nossa principal meta esse ano é trabalhar também para ajudar o presidente Bolsonaro aí para dar esse apoio para ele este ano. Só dizer para a população que nos acompanha, que acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais, Carol Detone, Facebook, Instagram, Twitter. Nós temos trabalhado pelos catarinenses, vamos continuar trabalhando aí, com certeza. Muito obrigada.